A nossa mensagem de abertura desta noite é deste livro aqui, da Joana de Ângeles, Vida Feliz. E a lição é número 122. Boa noite a todos que estão chegando. Muito bem. E diz assim, a mentora espiritual: em qualquer circunstância, mantém-te tu mesmo. Não te apresentes superior ao que és, nem te subestimes a ponto de parecer o que não sejas. Anelando por uma posição melhor, empenha-te por lográ-la. Descobrindo imperfeições, luta por te aprimorares. Mente todo aquele que exibe dotes que não possui, quanto o indivíduo que os esconde e os nega. Ser autêntico é a forma de adquirir dignidade. A ascensão é lenta para todos. Quem hoje triunfa começou batalha antes. Quem está combatendo logrará a vitória depois. Não te constranjas por seres um espírito em provação. Os amigos de hoje atravessaram oportunidades, o caminho por onde agora segue os teus pés. Sempre agradecendo, né, gente? Ao máximo, né? E agradeço a presença de todos vocês. Uma boa noite para todos que estão chegando. Obrigada pelas boas vibrações. E vamos à nossa prece. Vamos nesse instante levar o nosso pensamento a Deus, rogando ao nosso Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, a Jesus, o nosso mestre querido, nosso modelo e guia, aos mentores espirituais que nos protegem e guiam, os mentores do Centro Espírita de Ismael, do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz e de todo o movimento espírita do Brasil e fora do Brasil, a nossa gratidão por Ismael, o protetor da Pátria Brasil, a nossa gratidão por aqui estarmos encarnados, com tantas oportunidades de reparo, de crescimento interno, que possamos usar a nossa reencarnação da melhor maneira que formos capazes. Dai-nos força, fé e coragem, Senhor, para nós vencermos a nós mesmos, vencermos as nossas imperfeições, vencermos os nossos momentos de dificuldade. Que essa prece, Senhor, possa envolver não só a nós, a nossa casa, ao movimento espírita, mas também a todo o planeta Terra, principalmente nos locais aonde a dor, a treva e a dúvida ainda imperam. Que a nossa prece, unida a tantas outras, possa levar alento, possa renovar a fé e renovar a esperança. Gratidão por aqui estarmos e que essa paz, esse amor que por horas já sentimos, possamos nós mantê-la dentro de nós pelo nosso trabalho interno. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão chegando, boa noite. Bom, gente, hoje a gente vai dar seguimento ao assunto que a gente começou na semana que passou, que era sobre as questões do perispírito. Nós vamos dar seguimento, eu espero que tenha sido produtivo para a grande maioria de vocês. Algumas pessoas me falaram que foi bem produtivo, eu fiquei feliz porque o objetivo da gente é tornar os assuntos o mais fácil possível para levar o entendimento da doutrina. E o assunto perispírito, é sempre importante a gente compreender um pouco sobre o perispírito, porque se a gente não entender nada a respeito de perispírito, a gente também terá uma grande dificuldade para entender mediunidade, obsessão, processo de cura espiritual, tudo isso nós teremos dificuldades para entender. Então, entender perispírito é sempre muito bom. Obrigada, Edilane, obrigado a Marcela, a Zeli que está chegando, a Leida, tantos outros que a gente às vezes, Viviane, que a gente vai vendo devagarinho. Então, nós vamos dar seguimento a este assunto referente ao perispírito.
Lembrando, como a gente já falou da outra vez que estivemos juntos, que o perispírito é matéria, mas é matéria quintessenciada, é matéria imponderável, é matéria que a nossa ciência, os nossos instrumentos aqui da Terra, não têm a capacidade de quantificar, de detectar, de medir, de provar cientificamente lá pela metodologia da ciência vigente. É bem importante colocar isso. E a matéria que, portanto, deriva também do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele tanto produz a matéria do nosso mundo, essa matéria tangível que forma o nosso corpo físico e as coisas ao nosso redor, como também ela produz a matéria quintessenciada, imponderável, de que é formado, constituído o nosso perispírito. Então isso é muito importante a gente deixar isso claro para o nosso entendimento. Na última vez que nós conversamos, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre algumas propriedades do perispírito, foi o nosso último assunto. Então nós falamos sobre a plasticidade, sobre a densidade, sobre a ponderabilidade, sobre a luminosidade, sobre a capacidade de penetrabilidade. E hoje, então, a gente vai falar o restante dessas propriedades e, se der tempo, nós falaremos um pouquinho, muito pouquinho, sobre a questão dos chakras. E vocês vão saber por que nós falaríamos dos chakras conversando sobre o assunto do perispírito. Se der tempo, nós saberemos por que eu coloquei esse assunto aqui presente também. Bom, uma outra propriedade do perispírito é a visibilidade. O perispírito é normalmente invisível para nós que estamos encarnados, que os nossos olhos não conseguem perceber. Mas para aqueles que estão desencarnados, no mesmo nível evolutivo que a gente, ou para aqueles que estão num nível superior ao nosso, eles são capazes, portanto, de perceber o nosso perispírito. É o nosso perispírito que se apresenta para os videntes, para aqueles que têm a capacidade, a faculdade da vidência. Quando um médium tem a vidência e fala assim, estou vendo um espírito, e o espírito é um espírito feminino, que está assim, assim assado, com uma roupa, o que nós estamos vendo, na realidade, é o perispírito desse espírito. Não é o espírito, nós estamos vendo o perispírito dele. Então, isso é importante a gente colocar para que vocês, possam entender um pouquinho. Tem gente, às vezes, que não consegue compreender essa realidade. Então, uma das propriedades do perispírito é a capacidade de nos tornarmos, nós que somos espíritos, nos tornarmos visíveis. Mas ele também pode se tornar tangível. Tangível é diferente de visibilidade. Tangível é a capacidade que tem o perispírito de se apresentar também para aqueles que estão desencarnados. Para aqueles que estão encarnados. Então, a tangibilidade é a capacidade que tem o perispírito de se impregnar também com o fluido ectoplasmático de um médium de efeitos físicos. Ali a gente está vendo no lado do Chico Xavier um médium de efeitos físicos. E aí, então, o nosso perispírito, a gente pode, então, se apresentar com a nossa forma para aqueles que estão encarnados. A outra condição de visibilidade que a gente viu é na condição de desencarnados. Esse aqui de tangibilidade, o perispírito ele fica tão denso, a ponto de se tornar tangível e a ponto das pessoas como nós que estamos encarnadas não só poder ver, mas em alguns casos a materialização é tão tangível que nós podemos até tocar e sentir o pulso e também o calor. Então é interessante isso, Eu nunca tive esta oportunidade de ver uma materialização, mas a gente sabe que toda a literatura espírita ela é vasta em falar sobre essas questões de materialização. Então o perispírito, uma das suas propriedades é que ele também se permite a se tornar tangível, visível, portanto, para as pessoas que estão
encarnadas. Uma outra propriedade do nosso perispírito é a sensibilidade global. O que é a sensibilidade global? É a capacidade de passar as sensações tanto do nosso corpo para o nosso espírito, como ao mesmo tempo enviar as nossas impressões para o corpo físico. Então, veja bem, a capacidade que o perispírito, em verdade, ele é um grande órgão de sensibilidade, ou um grande órgão dos sentidos. Então, ele vai captar, quando a gente está encarnado, ele vai captar as sensações dessa dimensão física e vai levar para nós, que somos espíritos imortais, a informação dessa sensibilidade que ele está apurando, que ele é capaz de perceber. Quando nós estamos encarnados, as nossas sensações elas estão todas voltadas para os nossos 5 sentidos, ou seja, elas estão muito localizadas. Então, está localizada a visão nos olhos, o olfato está relacionado ao nariz, o paladar à língua, o ouvir aos ouvidos e a sensibilidade, principalmente nas mãos e na pele, de uma forma geral. Então, quando nós estamos encarnados, os nossos sentidos eles estão muito setorizados, estão muito localizados. Mas quando nós desencarnamos, por ser o perispírito um grande órgão dos sentidos, de sensibilidade, nós não sentimos só nessas regiões, nós vamos sentir como um todo. Então, é um pouco diferente de quando estamos encarnados. Vamos lá. Tem também a capacidade, outra propriedade dele é a sensibilidade magnética. O que é essa sensibilidade magnética? Não poderíamos chamar como sensibilidade global? Não, é um pouco diferente. Porque a sensibilidade magnética é a capacidade que nós temos de perceber o mundo ao redor. Por exemplo, nós aqui que estamos encarnados, vamos dar um exemplo de encarnados. Quantas vezes a gente vai em determinadas localidades, ou casa de pessoas, ou outros lugares, como hospitais ou cemitérios, e às vezes a gente capta a vibração daquele local, e às vezes a gente se sente mal, passa mal, se sente tonto, enjoado, enfim, alguma sensação desagradável. Isso se dá pela sensibilidade magnética, ele vai captar aquilo que está na psicosfera, que está ao redor. Da mesma forma, quando a gente, por exemplo, a gente adentra uma casa espírita, a gente também é capaz de sentir a psicosfera daquela casa espírita. E aí a gente sente o quê? Uma energia de paz, uma psicosfera de amor, de tranquilidade. Então é por essa sensibilidade magnética que nós somos capazes de atravessarmos, irmos além da sensibilidade de nós mesmos, mas não só percebermos a nós mesmos, mas também sermos capazes de percebermos aquilo que está ao nosso redor, as vibrações do mundo ao nosso redor. Isso vai servir tanto para aqueles que estão encarnados, quanto para aqueles que estão desencarnados. Um exemplo são nas obras de André Luiz. Quando André Luiz ele sai da colônia de Nosso Lar, em algumas obras ele sai da colônia de Nosso Lar e vai fazer visitas de estudos, ou no umbral médio ou no umbral grosso, e a gente vê o André Luiz relatando aquelas sensações desagradáveis que ele tem ao adentrar nessas psicosferas. Então, é por essa sensibilidade magnética, que é uma propriedade do perispírito, ela é preservada tanto nos encarnados quanto naqueles que estão desencarnados. Então, nós somos capazes de perceber aquilo que está ao nosso redor, ou seja, a psicosfera, para a gente compreender. Uma outra capacidade, uma outra propriedade de suma importância para nós é a propriedade de expansibilidade, a capacidade que tem o perispírito de expandir-se, de sair um pouco, de alongar-se, de expandir é o termo mesmo,
se afastar um pouco mais desse corpo físico. É claro que o perispírito ele não está encerrado, preso, assim, encarcerado dentro do corpo físico, ele está apenas ligado. Mas a expansibilidade são quando os laços que nos prendem ao corpo físico, eles se desprendem um pouco, eles se afrouxam mais um pouco, permitindo ao quê? Ao espírito uma liberdade maior. Quando isso ocorre, ele então é por essa propriedade que ele é capaz de perceber a espiritualidade ao redor, estando ele encarnado ainda. Essa propriedade de expansibilidade é a propriedade que nos faculta a mediunidade. Sem a expansibilidade, não há como ter mediunidade. Porque para nós podermos fazer contato com a esfera espiritual, com a dimensão espiritual, sem essa expansibilidade do perispírito, ele não seria capaz de perceber. Ele precisa sair um pouco mais, ok? Ele precisa se afastar um pouco mais do espírito. Eu costumo dar o exemplo para as pessoas daqueles telescópios que tem, que quando eles não estão em uso, eles estão dentro daquelas cápsulas, daquelas construções para telescópios. Quando os pesquisadores eles querem, com o telescópio, pesquisar, sondar o universo, o que eles fazem? Eles abrem uma tampa, né? uma porta se abre no teto daquelas estruturas, e o telescópio, o que ele faz? Ele se aproxima mais para o lado de fora, as lentes são jogadas para fora, e aí consegue perceber o universo. Seria essa a capacidade do perispírito, a capacidade de se projetar um pouco mais à distância, e nessa projeção ele consegue perceber a dimensão espiritual não só ao redor, mas também à distância. O capítulo que foi trabalhado no Livro dos Espíritos é o capítulo intitulado Emancipação do Espírito, que vai da pergunta 400 em diante, vocês lá dão uma olhada. Sem a expansibilidade, nós não teríamos nenhuma das faculdades mediúnicas, nenhuma. Mas nesse capítulo, o Kardec vai trabalhar com a questão do sono. Sem expansibilidade a gente não sairia do corpo durante a noite. Ele vai trabalhar com a questão da dupla vista, que é a visão à distância, da clarividência. E sem essa propriedade, a gente não teria a capacidade de enxergar a dimensão espiritual. Os médiuns não teriam. Ele vai falar sobre as questões do sonambulismo. Portanto, sem essa propriedade, não teríamos a psicofonia sonambúlica, por exemplo. E também, por fim, ele fala do êxtase, que é a capacidade maior que tem de se distanciar do corpo físico, porque os estáticos eles são capazes de ir nas esferas superiores. Então, o grau de emancipação maior da alma é no estado de estático. É o maior, ali o espírito goza da maior liberdade possível, quando ele é capaz de ir até nas dimensões superiores. Mas para isso é preciso dessa propriedade de expansibilidade. Sem entendimento que existe essa propriedade, a gente não entende a mediunidade. Foi? Eu espero que esteja indo aí para vocês. Qualquer dúvida, vocês coloquem aí do lado no chat, depois eu respondo para vocês no final, se eu não conseguir ver a pergunta agora ainda. Podemos seguir, gente? Boa noite a todos que estão chegando aí, a Soninha, o José Carlos, a Margarete, a Sônia Félix e tantos outros que a gente às vezes não consegue ver. Então vamos seguindo, gente. Vamos lá. Temos mais propriedades. Uma outra propriedade que é bastante complexa, mas que foi explorada, é a propriedade da bicorporiedade. Gente, o que é bicorporiedade? A bicorporiedade é a capacidade que tem alguns médiuns de estar com o corpo físico aqui no lugar, o perispírito se desloca, mas ele se torna tangível no lugar lá onde ele vai. Então, quem tinha essa faculdade mediúnica era Eurípides Barzanufo. Às vezes eles dizem que ele estava dando aula, alguma coisa assim, os alunos dele já sabiam. Quando ele parava assim, ficava com o olhar vago, era a hora que ele tinha saído do corpo e muitas vezes ele tinha ido numa outra localidade socorrer uma pessoa. Então, é diferente do sonambulismo, porque no sonambulismo a gente não vê o perispírito, ele não se materializa. Na bicorporiedade, ele sai do corpo, o espírito se afasta do corpo,
e ele se materializa, se torna tangível lá no lugar para onde ele foi, a ponto de ser tão tangível de poder tocar as pessoas e ajudar as pessoas. Olha que interessante. Então, é mais uma das propriedades do perispírito. Então, hoje a gente já está entendendo um pouco mais até da mediunidade. A gente vai abrindo os horizontes para a gente entender um pouco mais o fenômeno da mediunidade também. Uma outra propriedade que a gente já tocou no assunto até da última vez que nós tivemos a oportunidade de conversarmos é a onicidade. A estrutura perispirítica, como reflexo da alma, ela é única, ou seja, não tem um perispírito igual ao outro. Assim como não tem um espírito que é igual ao outro, nós somos individuais, somos seres diferentes, não existe um perispírito que seja igual ao outro. Porque o nosso perispírito é como uma impressão digital. Não tem uma impressão digital que seja igual à outra. E o nosso perispírito é da mesma forma. Tá? É por isso que ele nos permite a nos mantermos individuais também. Ele nos ajuda nisso. Uma outra propriedade do perispírito é a perenidade, ou seja, nunca vou perder, portanto, meu corpo espiritual? Não. Nem os espíritos puros? Não. Kardec respondeu isso na questão 186 de O Livro dos Espíritos. Mesmo os espíritos superiores, a ponto de ser um espírito puro, ele não perde o perispírito. O que acontece é que o perispírito fica tão quintessenciado que ele se confunde com o espírito. Mas o perispírito sempre existirá, mesmo nos espíritos puros. Estou dando a referência para vocês. A doutrina dos espíritos vê dessa maneira, que nós nunca deixaremos de ter perispírito. E estou dando a fonte para vocês poderem ir lá confirmar, ok? Vamos lá. Mutabilidade. Ué, o perispírito pode mudar? Pode, porque ele é matéria. Matéria sofre mudança. Ele vai sofrer as mudanças que nós, espíritos eternos, empregarmos nele. Então, a gente pode mudar o nosso perispírito? Pode mudar o nosso perispírito na forma, na sua estrutura. Na forma, a gente pode, quando desencarnado, se apresentar tal e qual a nossa última reencarnação, ou tal e qual a outras encarnações que tivemos. Basta para tal termos evolução espiritual, evolução moral para isso. Mas podemos? Podemos. Nós podemos mudar a estrutura do nosso perispírito? Podemos. Como se muda a estrutura do perispírito? Evoluindo moralmente. Quanto mais moralizado é um espírito, mais quintessenciado, ou seja, menos material, menos denso vai ser o nosso perispírito. Então, nós podemos mudar não só na forma de se apresentar, mas também na densidade, na forma, na estrutura de organização dele, que pode ser mais quintessenciada, ou seja, menos ponderável, menos materializada, menos grosseira. Vamos dar um exemplo disso aqui. Nas obras de André Luiz, a gente vai ver que, por exemplo, quando André Luiz sai da colônia espiritual de Nosso Lar, que fica no umbral fino, e quando ele se dirige ou para o umbral médio ou para o umbral grosso, o que ele acontece? Ele muda um pouco, ele torna o perispírito mais denso, mas ele pode até mudar, se for necessário, a sua aparência, se for necessário. Ele pode se mostrar diferente. Se houver uma necessidade, o espírito, se tiver evolução, ele pode mudar até a sua forma de apresentação. Então, tanto ele muda a estrutura, que é tornar o perispírito mais denso, para ser compatível com aquela dimensão que ele está indo e para se fazer também visível, como também ele pode modificar não só a forma, mas a estrutura, tornar mais denso ou menos denso. Estamos chegando nas últimas propriedades. Capacidade refletora. Ué, nosso perispírito tem a capacidade refletora? Tem. Diz lá, o corpo espiritual, extensão da alma que é, reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. Então, por exemplo, se eu estou num dia assim, me sentindo muito triste, eu posso refletir
a minha tristeza. E outro que chegar pode captar com a sua sensibilidade magnética a minha tristeza. Então, o meu perispírito, ele mostra a minha realidade. Por isso que, para os espíritos, a gente não tem como disfarçar. Se a gente estiver sentindo tristeza e raiva, aqui na Terra a gente faz uma cara de alegria, de contentamento, todo mundo vai acreditar. Mas no mundo espiritual, por essa capacidade refletora, os espíritos vão ver, você está fazendo uma cara de felicidade, mas você não está feliz. Então a capacidade que ele tem de refletir o seu estado íntimo, o seu estado mental, vai mostrar a nossa realidade. Então, uma das outras propriedades que tem o perispírito é essa capacidade de refletir o nosso mundo interior, o nosso estado mental, o nosso nível de consciência, o nosso momento presente. Vamos lá, estamos terminando. Acho que vai dar para eu falar para vocês um pouquinho sobre chakra. Vamos ver. Perispírito tem odor? Tem. Não exatamente para nós encarnados, mas para os médiuns, às vezes, sim. E para os desencarnados também. Tanto é, vou dar um exemplo bom para vocês. Dizem que quando a irmã Sheila, ela quer se mostrar que está presente, né? Ela libera um odor de rosas, por exemplo. Então, um odor, às vezes, que não só os médiuns ostensivos percebem, mas toda e qualquer pessoa com mediunidade ostensiva ou não é capaz de perceber. Então, o perispírito, uma outra propriedade dele, ele tem a capacidade de exalar odores, que poderão ser odores ruins, dependendo do estado em que se encontra esse espírito, do seu nível evolutivo, da sua condição de evolução. Pode ser uma coisa desagradável. Vamos dizer que essa pessoa tenha morrido num estado deplorável e não conseguiu superar essa condição, ela poderá exalar um odor fétido, por exemplo. Mas também dei exemplo para vocês de bons odores dos espíritos, de pétalas de rosas. Às vezes nas sessões de tratamento espiritual a gente sente também cheiro de éter e outros odores às vezes agradáveis que vêm ao encontro de nós, não só os desencarnados, mas também ao encontro dos encarnados, tendo mediunidade ostensiva ou não tendo mediunidade ostensiva. Então, capacidade também de exalar odores. Temperatura, eu vou ler isso. Como no desenvolvimento da atividade mediúnica, certos médiuns resistam, por exemplo, a uma espécie de gélido torpor com a vizinhação de algumas almas sofredoras, ou, ao contrário, uma cálida sensação de bem-estar quando da aproximação de um espírito superior. É lícito cogitar-se da possibilidade de que o perispírito também mostre uma espécie de temperatura própria relacionada naturalmente com o grau de evolução do espírito. Então é comum nas mesas mediúnicas ou de desobsessão, às vezes conforme a entidade manifestante, nós vamos também sentir uma temperatura que poderá ser agradável ou desagradável. Uma temperatura mais fria que poderá às vezes ser agradável, mas às vezes uma temperatura fria e desagradável. Às vezes uma sensação cálida, morna, né, agradável dos espíritos de uma envergadura maior. Então, pelos estudos tanto das obras de André Luiz como de outros, verificou-se também que uma das propriedades do perispírito é essa capacidade não só de perceber as temperaturas pela sua sensibilidade global, mas também de emitir uma temperatura a ponto de alguns médiuns poderem sentir e registrarem se estão sentindo frio ou se estão sentindo calor. E aí, gente, acho que hoje vai dar para a gente conversar um pouquinho sobre chakras. Nós finalizamos a questão das propriedades do perispírito. E nós agora, como temos a oportunidade, porque nós ainda temos alguns minutos, nós temos a oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre o chakra. E talvez vocês estejam perguntando, mas por que falar sobre chakras ou sobre os centros vitais se a gente está falando de perispírito? Porque justamente, não sei se vocês sabem, eu até botei a referência ali embaixo de Evolução em Dois Mundos,
Os chakras ou centros vitais, como denomina André Luiz, que André Luiz chama de centros vitais, chakra já é uma palavra em sânscrito, né, que vem da corrente hinduísta, eles se localizam para nós, da doutrina dos espíritos, eles se localizam no perispírito. Aí vocês vão falar, mas para as outras doutrinas não? Não, porque às vezes o perispírito tem outro nome, então é só para vocês se deterem nisso. Lembra que eu falei para vocês que em cada corrente filosófica e religiosa, o perispírito recebeu nomes diferenciados? Então vocês vão talvez encontrar no budismo com outro tipo de nome. Mas se vocês se deterem, vocês vão ver que é também no perispírito. Só que o perispírito nessas outras correntes, eles recebem outros nomes. Então é só para chamar atenção em relação a isso. O chakra, ele está situado no perispírito. Leiam Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, capítulo de número 2, intitulado Corpo Espiritual. Ali ele vai falar sobre os centros vitais. E os centros vitais é a mesma coisa que chakra, ok? Então vamos seguindo. Vamos lá. Definição da palavra chakra. Chakra é uma palavra em sânscrito que significa roda ou disco giratório. O Zalmino Zimmermann, naquele tratado que ele tem sobre o perispírito, ele diz que os chakras são responsáveis pela distribuição de energia vital e, por conseguinte, pelo equilíbrio fisiológico do organismo físico. O Dr. Jorge Andréa, ele diz que os chakras, eles são relés, ou seja, adaptadores de energia. Isso tem sentido, porque o perispírito ele tem um potencial energético diferenciado, é maior do que o nosso corpo físico. Então, é necessário uma adaptação de um potencial de energia maior para um potencial de energia menor, que é o corpo físico. Então, ele vai adaptar as energias que vêm do espírito para o corpo físico e, da mesma forma, ele vai adaptar a energia que o corpo vai enviar para o perispírito e para o espírito. Porque aqui no nosso corpo físico, a energia é mais baixa. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que potencializar essa informação, essa energia, para que ela possa chegar até o perispírito, que é um grande órgão de sensibilidade, é um grande órgão dos sentidos, e levar esta informação para quem? Para nós, espíritos imortais. Então, para Jorge Andréa, ele diz que chakra, ele é um adaptador de energia, de um potencial maior para um menor e de um menor para maior. O menor é o corpo físico e o maior é o perispírito. Então, quando as informações vêm do corpo físico e precisam ser direcionadas para o espírito, o chakra vai fazer uma adaptação, aumentando esse potencial de energia para sensibilizar, portanto, o perispírito e este enviar a resposta para nós, espíritos imortais. Então, a função do chakra é também essa, fazer uma adaptação de energia e, ao mesmo tempo, distribuir a energia vital por todo o organismo. O nosso fluido vital fica no perispírito, ele fica exatamente no duplo etérico, que é um corpo que a gente tem, que é um corpo que vem assim, corpo físico, duplo etéreo e perispírito. Isso quando nós estamos encarnados. Então é claro que o perispírito também fica encharcado de fluido vital, mas a maior parte do fluido vital fica no duplo etéreo. Então o duplo etérico, que está lá o fluido vital, o perispírito é que vai, né, através dos chakras, ele vai distribuir esse fluxo de energia vital de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade do nosso corpo. E por conseguinte, ele vai manter um equilíbrio fisiológico em todo o nosso organismo. Então, esse equilíbrio depende da gente, depende muito da gente. O bom uso do fluido vital. Se a gente se estressa muito, dorme pouco, se alimenta mal, a gente vai gastar uma quantidade imensa do nosso fluido vital. E aí a gente vai acabar desencarnando antes do tempo. É uma outra informação importante para nós. Mas esse fluxo de energia, porque quando a gente está encarnado, o chakra, ele se prolonga na direção, ele se alonga na direção do corpo físico, vai fazer contato aqui com esse corpo físico. Então, ele sai do perispírito, ele se alonga na direção do corpo, do duplo etérico, vai até
ao nosso corpo físico. E é ele que vai fazer essa adaptação energética e, ao mesmo tempo, distribuir a quantidade de fluido vital necessária para o corpo físico de forma organizada e harmoniosa. Diga-se de passagem, harmoniosa e necessária e equilibrada se nós estivermos harmonizados e equilibrados, porque se nós não tivermos nem uma coisa nem outra, a distribuição dessa energia, ela vai ser uma distribuição de energia bem desequilibrada em excesso. Por exemplo, se a gente sobrecarrega muito o nosso corpo físico, nós vamos gastar uma quantidade maior de fluido vital para manter todo o equilíbrio fisiológico e todo o equilíbrio orgânico. E com isso a gente vai estar diminuindo o nosso tempo de vida de reencarnação, ou seja, de encarnação aqui na Terra. A gente já viu algumas das funções dos chakras. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que vocês fizeram aí. Acho que não, então eu vou seguir. Então vamos lá. A gente já viu que uma das funções do chakra é a ligação entre o espírito e o corpo físico. Ele é a ponte, porque ele está justamente aonde? Por que ele está no intermediário? Porque ele está no perispírito. O perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Então, na verdade, ele faz essa ligação toda. Ele é um adaptador de energias, como eu disse para vocês. Ele transforma a energia que vem no potencial maior, que vem do perispírito, ele vai diminuir esse potencial para chegar até o nosso corpo físico, porque senão isso equivaleria, se a gente não tivesse um adaptador de energia, que é o chakras, equivaleria a gente ligar, por exemplo, a nossa televisão, ligar ela na usina hidrelétrica. O que ia acontecer com a nossa televisão? Ia explodir, porque o potencial energético de uma hidrelétrica é imenso. A energia da hidrelétrica ela tem que ir sendo distribuídas, né, por aquelas aparelhagens todas, transformadores, né, de energia, para poder chegar até a nossa casa. Então, a função do chakra é isso, fazer uma adaptação energética, para que a energia que, vamos dizer assim, digamos que a energia saia do perispírito em 220, o chakra vai adaptá-lo em 110 no nosso organismo. Um exemplo, só para a gente entender. Uma outra função dele, a gente já viu, os chakras são transformadores de energia. A energia, por sua vez, é traduzida por alterações hormonais, fisiológicas e, finalmente, celulares. É verdade, porque a gente vai ver que em cada ponto onde tem um chakra, ou está ligado a um plexo nervoso, a um sistema nervoso central, e em cada lugar que tem um chakra, nós vamos ver que também tem uma glândula. Olha que interessante. Então, quando aquela energia do chakra, ela vai converter aquela energia eletromagnética em em substâncias hormonais, em energia química, né? Em substâncias hormonais. Então, quando essa energia chega, ela vai ser adaptada e, ao mesmo tempo, ela vai deixar de ser uma energia eletromagnética para ser uma energia química, né? Porque os hormônios produzem energias químicas. Então, ela vai fazer essa conversão de energia para hormônios. E aí, os hormônios, sim, vão enviar todas as informações necessárias para cada área do corpo, da mesma forma que os plexos ou o sistema nervoso central vai enviar as informações adequadas para cada órgão trabalhar mais ou menos de acordo com as energias, de acordo com o comando que nós demos. Uma das outras funções dos chakras é absorver o fluido vital e distribuí-lo pelo corpo físico, a gente já viu. Ou seja, o chakra ajuda no fluxo de forças vitais para os diferentes órgãos do corpo. Então, também ele faz essa distribuição. Promovem percepções psíquicas ou espirituais diferentes. Por exemplo, o chakra frontal está ligado à vidência. Então, ele também tem essa capacidade de promover percepções psíquicas, ou seja, percepções espirituais diferenciadas de acordo com cada chakra, que nós vamos ver mais à frente mais alguns exemplos. Muito bem. Nós temos, portanto, o primeiro chakra lá em cima é o chakra coronário. Ele é o chefe, ele que comanda tudo que está aqui abaixo. Então, hierarquicamente,
para aqueles que não sabem, esse chakra, ele está superior aos demais. Então, o primeiro chakra que fica no alto da cabeça é o coronário. O segundo, ele transfere todas as energias para o frontal e assim, por conseguinte, para o laríngeo, para o cardíaco, para o gástrico. Aqui, gente, a direção desse chakra é um pouco mais para o lado aqui, tá? O esplênico. E aqui o chakra básico ou o chakra das forças sexuais, né? Os chakras sexuais. Então, aqui a gente vai ver que toda a hierarquia vem lá de cima. Esse chakra é superior, ele que faz a distribuição energética para todos os outros chakras. Espero que esteja indo bem. Qualquer coisa vocês coloquem aí no chat para eu saber se essas explicações não estão claras, para que eu possa tornar o mais claro possível, tá bom? Não estou vendo nenhuma colocação de vocês, então eu vou seguir. Vamos lá. Então a gente viu que a gente tem basicamente 7, mas eu coloquei aqui que alguns dizem que a gente tem um humeral que fica aqui atrás da gente, próximas às escápulas. O humeral, ele é responsável pela psicografia mecânica, principalmente, tá bom? Mas, enfim, em realidade, gente, a gente tem muito mais do que esses chakras aqui. Esses são os principais e os maiores. Mas a gente sabe que o perispírito, ele está ligado molécula a molécula do nosso corpo, em cada célula do nosso organismo, o perispírito ele está ligado. Então é claro que nós temos chakras diminutos, pequenos, que não são perceptíveis. Nós estamos falando dos 7 maiores, mais visíveis, os que têm mais responsabilidade. Mas nós temos diversos outros chakras, porque se o perispírito está ligado molécula a molécula, nós temos vários chakras. Vamos seguir. Relação chakras e plexos. Nós vamos ver que o coronário, em relação, ele está ligado ao sistema nervoso central. Então, os neurônios são do sistema nervoso central, de comando. Por isso que aqui ele é que distribui as informações para todos os outros. Nós temos o frontal, que está ligado ao plexo carótido. O que é plexo? É um amaranhado de nervos, como se fosse um amaranhado de fios. Vocês devem ter aí na casa de vocês, nem sei se todos têm essa curiosidade, vocês têm na casa de vocês aquilo que se chama de disjuntores dentro de casa, que a gente liga ou desliga a luz geral da casa. Os plexos seriam mais ou menos isso, os disjuntores. O que são os disjuntores? São aqueles que distribuem as energias através dos fios para todo o restante da casa. Então, às vezes tem um disjuntor que é só do banheiro, um disjuntor que é só da cozinha. É uma chave que você liga e desliga, é uma caixa que fica dentro de casa. O disjuntor é aquela energia que vem da rua e ali, então, ela vai se distribuir por vários fios e vai para toda a casa. Então, imagina assim, os plexos são isso, são uma caixa que tem um monte de fio que faz distribuição para vários órgãos, cada um dentro de um setor. Então, nós vamos ter o laríngeo, tá ligado pelo plexo laríngeo. Então, são esses amaranhados de nervos que vão pegar toda essa região aqui do pescoço. A parte de deglutição, a parte da fala. Então, são fios elétricos que vão mandar informação para os diversos órgãos ou para os músculos exercerem as suas funções. Nós temos o chakra cardíaco, que está ligado ao plexo cardíaco. Então, são esses fios de nervos que vão inervar o coração e vão fazer com que ele bombeie. Tem essa função de bomba para enviar sangue para onde? Para todas as áreas do corpo. Nós temos o esplênico, que está ligado ao plexo nervoso, também chamado esplênico, que está relacionado ao chakra aqui do lado, que eu esqueci, mudei um pouquinho aqui a ordem, mas que está relacionado às funções de promover sangue, ligado ao baço. O baço ele tem uma importância grande, ele produz células de defesa para o corpo. Então, esse chakra está relacionado à produção de células de defesa do corpo. Temos o gástrico, está ligado ao nosso estômago, né? Através do plexo solar, que envia aquele amaranhado de nervos, ou seja, aquele amaranhado de fios, digamos assim, que vão inervar todo o nosso sistema gástrico, não só o estômago, mas também os intestinos e os órgãos que trabalham concomitantes com o estômago.
E finalmente o sexual ou o genésico, que está ligado ao plexo nervoso chamado cóccix ou coccígeo, que vai inervar não só as glândulas e todo o aparelho reprodutor masculino ou feminino, mas tudo que está ali, né, no assoalho pélvico, como por exemplo a bexiga e etc e tal, as funções dos esfíncteres anais também, e esfíncter da bexiga, de excreção de urina. Então, está totalmente relacionado a essa parte. Então, são fios de energia, são fios de luz que vão levar a energia para que esses órgãos possam funcionar adequadamente. O primeiro chakra, eu botei esse desenho aqui que vocês estão vendo que estão se movimentando, são as energias dos chakras. Eles se movimentam numa direção para fora e numa direção, olha, para dentro. Então ele tem dois fluxos de energia. Uma que vem do perispírito para o corpo físico e a outra que vem do corpo físico para o perispírito. Então são fluxos de energia centrífugo e centrípeta. São diferentes, porque um fluxo caminha na direção do perispírito e outro fluxo caminha na direção do espírito. Isso aqui é a visão lateral para vocês terem noção, tá? A gente vê que esse fluxo de energia está vindo para dentro ou está vindo para fora. Então, assim vão ser promovidas as energias, porque nós temos os chakras é que vai ligar o espírito ao corpo físico. Então, é dessa forma que funciona. Aqui tem uma visão lateral, que é igual a essa daqui, basicamente. E aqui tem a visão de cima, que é mais ou menos isso aqui que nós estamos vendo. Só que aqui está em movimento, só para vocês terem noção. Então diz assim André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2. O centro coronário, situado na região central do cérebro, é a sede da mente e é ele que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, que forma o corpo físico, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada, ou as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Ele, além de retransmitir à vontade os sentimentos, as ideias e as ações do espírito ao soma, corpo físico, coordena também as funções dos demais centros vitais, ok? Só quero lembrar uma coisa para vocês, tá? O cérebro é a sede da mente, mas a mente não está no cérebro. É uma coisa importante para nós espíritas. A mente é extracorporal. Ela faz parte de uma dimensão diferente. Ela não está, para nós espíritas, situada no cérebro, tá bom? Por isso que o André Luiz coloca o cérebro é a sede da mente, mas ele não é a mente, ok? Assim como a consciência também não está no nosso cérebro. A consciência é nossa, do espírito imortal. Habita em nós, espíritos imortais. Centro cerebral ou frontal. Contíguo ao coronário, ele governa o córtex cerebral, controla as atividades das glândulas endócrinas e administra o sistema nervoso central e periférico. Tem uma grande função. A glândula que nós temos aqui é a hipófise. Aqui de cima é a pineal. Pineal e hipófise. A hipófise, para quem não sabe, ou pituitária, é uma glândula que coordena todas as outras glândulas que tem no corpo. Todas estão em função dela. Tanto é que quando a gente tem alguma tumoração e tem que fazer a retirada dela, a pessoa tem que tomar uma quantidade imensa de hormônios. É um monte de comprimidos que ela tem que tomar por dia para fazer as funções dessa glândula, que tem 5 milímetros, ou seja, meio centímetro. Tem meio centímetro. Pega uma régua, você vai ver 1 centímetro, diminui aquilo ao meio. Meio centímetro é o tamanho dela e olha o poder que ela tem. Centro laríngeo, situada na região da laringe, controla a respiração e a fonação, a capacidade de falar. A glândula que está aqui nessa região é a tireoide e a paratireoide. Nós temos o centro cardíaco, que dirige a emotividade e a circulação sanguínea. Qual é a glândula? Tem uma glândula aqui? Tem, é chamada timo. Nós temos centro esplênico, situado ao nível do baço, dirige todas as atividades relacionadas ao sistema hemático, ao sangue. Produz principalmente células de defesas orgânicas, células de imunidade. Qual é a glândula que ela está ligada? Está ligada à glândula do pâncreas, porque o pâncreas é uma glândula, um órgão misto.
parte dele é órgão digestivo e outra parte é glândula, que vai produzir, por exemplo, a insulina. Os diabéticos têm disfunção do pâncreas, da parte endócrina do pâncreas, para quem não sabe. Centro gástrico, digestão e absorção dos alimentos, que é a função dele, e o centro gástrico fica aqui, certo? Então ele é responsável pelo centro, pela digestão e a absorção de todos os nossos alimentos. Nós temos o centro genésico, o centro gástrico está relacionado aos rins, tá? As glândulas suprarrenais. O centro genésico dirige todos os processos relacionados aos fatores genéticos, bem como as forças criadoras, tanto para o trabalho como para a associação entre as almas. Então estão relacionadas aqui glândulas, nas mulheres os ovários e nos homens aos testículos. Vamos lá, nós ainda temos alguns minutos aqui. Chakras relacionam-se com os plexos, que a gente já viu, com o sistema fisiológico, com o sistema endócrino. Vamos ver? Olha lá, coronário, ligado ao sistema nervoso central, lembra? Ao córtex. Qual é o sistema endócrino? Já fizemos a revisão. Pineal. Frontal, ligado ao plexo carótido, ao sistema nervoso autônomo, que funciona, que faz reger a harmonia dos órgãos. O sistema nervoso autônomo está sempre relacionado aos órgãos. Qual é a glândula? A hipófise, ou pituitária. Laríngeo, está ligado ao plexo laríngeo, sistema respiração e fonação, tireoide e paratireoide. Cardíaco, a gente já viu tudo isso. Circulatório, ao timo, esplênico, ao esplênico, hemácias, está relacionado à formação de células de defesas, e as supras renais. Ao gástrico, ao plexo solar, digestivo e ao pâncreas. O genésico está ligado ao plexo coxígeo, ao sistema reprodutivo e ao sistema endócrino, as glândulas. Desculpe lá atrás, eu troquei aqui vocês, tá? Eu falei que o esplênico estava relacionado ao pâncreas, mas não, o esplênico está relacionado à suprarrenal, tá? Então já faço a correção aqui agora. E o gástrico, sim, está relacionado ao pâncreas, que tem uma função digestiva, e a outra função dele é endócrina, tá? Desculpe aí o erro, gente. Vamos lá, isso é só revisão. Chakras em relação à mediunidade. Lembra que o chakra também faz a ligação? Ele permite as percepções das questões espirituais. O coronário, a principal função dele é ligar as energias do espírito, nossa, ao nosso corpo, ao corpo que nós estamos agora ligado. Ao frontal está ligado à questão da vidência e da audiência. Ao laríngeo, relacionado à psicofonia, aos mentores e a outros espíritos que se manifestarem, que precisarem falar, para aqueles que têm a mediunidade de psicofonia ou vulgarmente conhecida de incorporação. Ao humeral está ligado à psicografia, principalmente a psicografia mecânica. Ao cardíaco, aos passistas, mentores e aos médiuns de efeitos físicos, tem muita relação com o chakra cardíaco. O esplênico também estão, infelizmente, relacionados aos obsessores e vampiros. Infelizmente, quando vem na mesa de desobsessão, espíritos muito endurecidos, vampiros verdadeiramente, né? Espíritos que estão vampirizando outras pessoas, geralmente a ligação é feita pelo esplênico. O gástrico, a psicofonia comum, essa que trabalha nas mesas mediúnicas e desobsessão, estão relacionados aos sofredores e obsessores comuns, e aos genésicos, aos obsessores sexuais e às possessões. Então, quando um médium incorpora um espírito muito voltada para os desregramentos da área sexual, a ligação é feita no genésico, para aqueles que não sabem. E terminamos, amigos. Terminamos um pouco, falamos um pouquinho sobre as questões do perispírito. Me fizeram a pergunta ali como acionar os chakras. Os chakras são acionados por nós o tempo inteiro, só que eles podem ser acionados conscientemente. Então, como a gente aciona os chakras conscientemente? Fazendo uma coisa conhecida como autoconhecimento e reforma íntima. Por exemplo, se eu sei que eu tenho uma patologia gástrica, como eu devo fazer?
procurar digerir mais as minhas emoções. Porque o chakra gástrico, ele não só está relacionado à digestão de matéria orgânica desse mundo material, mas como também as questões emocionais. Quantas coisas a gente não consegue digerir na vida de relação. Então, eu estou dando um exemplo de como eu, melhorando, eu posso melhorar um chakra gástrico. Porque automaticamente eu estou sempre utilizando meus chakras estão sempre em atividade. Mas a questão é como acioná-los de forma consciente, se autoconhecendo. Porque autoconhecendo a gente vai ver aonde que está o maior nível de desequilíbrio nosso, e aí a gente vai poder melhorar os desequilíbrios, e aí a gente vai acionar de uma forma harmoniosa os nossos chakras. E aí eu dei o exemplo de um desequilíbrio para a gente se deter. Quando eu tenho um problema gástrico, eu não estou digerindo as minhas emoções. Então eu preciso digerir mais, aprender a conviver melhor com os outros. Isso é digerir as emoções. E aí como é que eu faço para melhorar a convivência? Convivendo. Porque é nos desafios da vida que a gente aprende. Então estou só dando um exemplo assim para a gente parar, para refletir sobre tudo isso. Maiores perguntas vocês deixam aí que daqui a pouco eu vou e respondo pela escrita, tá bom? A gente está agora a 2 minutos, eu então vou fazer a nossa prece final e em seguida eu vou estar aí respondendo a vocês no chat aí com vocês, tá? Vou estar dando as respostas que porventura eu não tenha conseguido fornecer. Vamos agora nos ligar ao Pai em oração. Senhor Deus, quanta coisa que nós aprendemos com a doutrina dos Espíritos. Mas todas essas coisas são importantes se nós mergulharmos dentro de nós num processo de autoconhecimento e reforma íntima. Todo esse mecanismo criado pelas tuas leis, que são perfeitas e eternas, só poderemos utilizar bem desse organismo criado por essas leis perfeitas se nós também, Senhor, seguirmos no caminho dessa perfeição. Porque somos, Senhor, seres perfectíveis. Ajude-nos, Senhor, a trabalhar a conscientização de que somos seres perfectíveis. E que as leis de Deus, as tuas leis, estão escritas dentro de nós, na nossa consciência. O caminho para o bom uso de todas essas ciências que nós estamos adquirindo com a doutrina é um mergulho profundo dentro de nós mesmos, conhecendo quem somos, o que sentimos e por que sentimos e para que sentimos. Para que, sabendo usar bem de tudo isso, somente através do autoconhecimento e da reforma íntima, Senhor. Ajude-nos a esse processo de conscientização. Porque conhecimento sem prática, Senhor, de pouco vai nos valer nessa reencarnação. Ajude-nos a colocar isso em prática na vida do dia a dia. Quando a dor vier nos visitar em forma de doenças, que nós possamos entender que ela está ali para sinalizar uma mudança necessária. Se a dor afeta o meu coração, preciso melhorar a minha afetividade. Se a dor afeta a minha digestão, preciso digerir melhor as minhas relações. E assim por diante, Senhor. Que possamos nós nos determos aonde precisamos modificar. Cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles, cada um de nós tem o seu ponto fraco. Permita-nos, Senhor, enxergar as nossas fragilidades, que são elas que não nos permitem sermos felizes e livres. Que a Tua paz e Teu amor, Senhor, não só invada o nosso mundo interno, afugentando as nossas sombras, mas possa, através dessa prece, levar força, fé e coragem para aqueles que ainda não têm essa consciência que temos. Gratidão por cada minuto que aqui estamos, por cada aprendizado que tivemos a oportunidade de ter. E que essa paz e que esse amor possa ser mantidos por nós durante toda essa semana até o nosso próximo encontro. Gratidão eterna. Gratidão a todos vocês, uma boa noite e até a próxima.